Cobra Capella. Vera Krisanovskaya pelo espírito J. W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Capítulo 8. O mal súbito de Thaisa estragou a noite. As damas se retiraram aos aposentos, o pintor também se despediu dos presentes e o conde convidou o amigo para descer ao andar inferior, onde lhe haviam preparado os quartos. 2 quartos destinados ao príncipe eram contíguos aos do conde. Quando os homens se encontraram nos aposentos, Adrian Petrovich ordenou que lhes preparassem um jantar e trouxessem um bom vinho e algumas garrafas de champanhe. Quando o mordomo se retirou, o conde esfregou as mãos e disse: "Agora, Leonide, podemos ficar à vontade. Vá vestir um robe e depois conversaremos, fumando um cigarro à espera do jantar. A baronesa tem um cozinheiro excelente, verdade seja dita. Vou tomar um banho e sugiro que faça o mesmo. E bom para se refrescar depois de uma viagem. Vou seguir seu conselho", anuiu Leonide Dmitrievich, adentrando os seus aposentos. 1 hora mais tarde, ambos os homens estavam sentados na sala de estar do conde, com vista para o jardim. As janelas estavam escancaradas e, através delas, bafejava, na sala, um tépido ar noturno e o aroma abafado das tílias em flor. Aguardando pelo jantar, eles se esticaram em um grande e macio sofá turco e acenderam os cigarros. "Então, gostou da minha filha?" perguntou o conde, desejando entabular a conversa. "Sua filha é simplesmente encantadora. É um pouco nova e ingênua para compreender o sentido da vida, mas tudo isso são defeitos temporários que desaparecerão por si, se forem trabalhados. Ficaria infinitamente feliz, se pudesse depositar aos pés de Thaisa Adrianovna o meu coração e a mão, isso se ela os aceitar e eu merecer a sua benevolência, pois não se pode casar com uma mulher à força", considerou o príncipe, sorrindo. "Ah, farsante! É impossível que o senhor não a agrade. Existiria algum coração feminino que pudesse resistir aos seus feitiços? Estou certo de que o seu canto produziu uma forte impressão na menina", exclamou, rindo alto, o conde. "O senhor acha, Adrian Petrovich, que a baronesa não se oporia aos nossos planos, já que mantém a jovem condessa enclausurada neste castelo isolado? E por que a baronesa de Rodenberg haveria de ficar contra o seu casamento com Thaisa? O senhor pertence à antiga aristocracia, é um oficial da guarda imperial, tem reputação ilibada e, consequentemente, é um bom partido. O importante é conquistar o coração da minha filha, sua avó jamais ficaria contra o seu desejo. Então, meu jovem amigo, ao ataque. O coração dela é de cera. Ademais, todas as vantagens estão a seu lado, Leonide Dmitrievich, pois aqui o senhor não precisa temer os rivais. Fosse isso na cidade grande, onde os caçadores de dotes fervilham feito abelhas em uma colmeia, eles não dariam folga a uma noiva tão rica como a minha filha. Thaisa Adrianovna, que eu saiba, recebeu a herança da mãe. E a baronesa também lhe deixará algo. Oh, ela legará um patrimônio significativo. 2 anos atrás, morreu seu último neto, um marinheiro que nunca se casou. Após sua morte, a baronesa refez o testamento, segundo o qual, depois de seu falecimento, tudo passa a Thaisa, com exceção de 2 propriedades originárias da família. Estas 2 propriedades não podem ser tomadas, pois pertencem a outra ramificação dos Rodenberg, mas isso é bobagem em comparação com o capital, 3 fábricas, propriedades e tudo o mais que a minha filha herdará. Sem contar os brilhantes, a prata e as obras de arte que, por si só, já são uma verdadeira fortuna, não entrarão na partilha e os primos nem sequer cheiraram. Tudo isso, segundo sei, está cuidadosamente discriminado no inventário, anexado ao testamento. Desta forma, essas propriedades mencionadas ficarão bastante esvaziadas, quando os seus melhores ornamentos forem transferidos para cá ou para a vila de Thaisa, localizada perto daqui, onde faleceu a minha esposa. O anúncio de que o jantar estava pronto interrompeu a conversa. O conde ordenou que fosse servido na sala de estar, na qual já se encontravam. Em um piscar de olhos, a mesa viu-se repleta de diversos pratos, vinho e mais algumas garrafas de champanhe, mergulhadas em potes de prata, cheios de gelo. O conde, com ar de conhecedor, examinou o cardápio e ordenou aos criados que se retirassem e não aparecessem até que ele fosse dormir,
pois queria conversar com o amigo sem testemunhas indesejáveis. Ambos os interlocutores sentaram-se à mesa e renderam a devida homenagem ao jantar. O príncipe, estando no melhor dos humores desde o momento da enumeração dos bens de Thaisa, com um sorriso de satisfação que não parava de vagar em seus lábios, encheu a taça e, erguendo-a, pronunciou: "Ao nosso futuro parentesco. Amém, meu querido genro. Que se realizem logo os nossos desejos." Brindou o conde, chocando a sua taça com a do príncipe. Um minuto depois, o último disse: "Então, a condessa morreu aqui, ainda jovem e bela. O senhor nunca me falou do que ela morreu." O conde recostou-se no espaldar da cadeira e, sorvendo pequenos goles de vinho, observou suspirando: "De que ela morreu? Por causa de seu caráter impossível. Por que essa surpresa, Leonide Dmitrievitch? Júlia era bonita, boa e possuía muitas virtudes, no entanto, infernizou-me a vida e abalou a sua saúde com apreensões infundadas. Deus queira que Thaisa não herde o caráter ciumento e desconfiado da mãe. Caso contrário, sua vida será um inferno e ela mesma será infeliz, pois, por mais encantadora que seja uma mulher, ela perde o seu encanto, se, diariamente, brinda ao marido com cenas, queixumes, espionagem e escândalos. Como ela pôde ter tanta falta de senso? No retrato, ela parece tão inteligente, sedutora e, ao mesmo tempo, séria. Júlia era uma mulher inteligente e evoluída que me amava. Da minha parte, devo reconhecer que eu também a amava e sempre fui um marido meigo e atencioso. Não obstante, seu caráter susceptível e seus ciúmes selvagens e cegos tornaram a nossa vida um verdadeiro inferno. Ela tinha pretensões absurdas de querer que eu ficasse preso à sua saia, sem ousar me distrair com uma daquelas aventuras passageiras, irrecusável para um homem de nossos círculos, caso não queira se tornar ridículo. Uma mulher inteligente não teria dado a menor atenção a esses pequenos casos com mulheres da noite ou a um inofensivo flerte, sem maiores consequências. Como qualquer marido, depois de tais aventuras esporádicas, eu retornava para o lar conjugal ainda mais apaixonado e carinhoso. Mas com Júlia não havia acordos. Ela a tudo conferia um caráter trágico, e um acontecimento bobo foi a causa de sua morte prematura. O conde narrou sucintamente, de seu ponto de vista, a sua aventura com Lereza, e acrescentou: "A baronesa vivia indispondo-me com minha esposa e, após a sua morte, outorgou-me um estrondoso título de assassino. Devo dizer que ela me odeia e, infelizmente, possui uma influência nefasta sobre o meu relacionamento com Thaisa, mas, devido ao seu colossal patrimônio, devo me calar em benefício da filha. O senhor devia gostar muito de sua esposa, Adrian Petrovitch, já que não se casou depois, observou o príncipe. Não nego, amava Júlia sinceramente, ainda que, ao ficar viúvo, tenha tido a impressão de me livrar dos grilhões de escravo. Depois daquilo, não quis mais perder a minha liberdade." Leonide Dmitrievitch suspirou, encheu o copo com champanhe, e acrescentou com ar de tristeza: "A perda da liberdade é a pior coisa do casamento. Alguns de meus amigos casados diziam se sentirem feito um cachorro na coleira, pois a consorte punha-se a imaginar que nela se concentrava todo o universo, nada existindo além dela, e que o marido, feito um pointer domesticado, não podia se afastar e devia servi-la a todo momento, empinado nas duas patas traseiras. Parece-me que há uma verdadeira ciência que abrange os mais variados estratagemas e expediente para enganar a vigilância de sua cara metade, ter fama de leal e fruir de uma pequena liberdade secreta." Ambos desataram a rir. O conde, então, observou: "O senhor já pode iniciar uma carreira de diplomata só com a prática que lhe proporcionou o seu caso com Olga Mikhailovna, que se divorciou pensando tornar-se a princesa Ardaganova. Imagine sua fúria ao ver os planos ruídos." "Não tenho medo de sua fúria, tanto mais que ela não tem nenhum motivo legal para causar-me aborrecimento", sustentou o príncipe. "Não exigi nem aconselhei a se divorciar. Jurei-lhe apenas o meu louco amor, mas nunca lhe falei da intenção de casar. Pressinto que o desfecho será intempestuoso. Sabe, Adrian Petrovitch, o que faria um bom sogro como o senhor? O que, por exemplo? Um tipo de operação. O senhor poderia tentar conquistar Olga Mikhailovna.
Ela, sem dúvida, cederia aos seus encantos e eu teria um pretexto para cortar as relações. O conde soltou uma sonora gargalhada. Que marido engenhoso terá Thaísa? O que é que não se faz para ajudar um genro? Está decidido. Vou flertar com a bela Olga e, quem sabe, ela diminua suas ambições de se tornar uma princesa e aceite ser uma condessa. Deixemo-la nessa esperança até a véspera do casamento de Thaísa, então arrumarei uma outra, concluiu ele, rindo a valer. Os ilustres amigos não imaginavam que a conversa tivera uma testemunha, ouvindo, indignada, seus projetos infames. Após a retirada das damas, Hugo voltou para o seu quarto, muito irritado e dilacerado pelos ciúmes. O amor a Thaísa, longamente reprimido no fundo do coração, assenhoreou-se com intensidade, fustigado pela emulação e pelo sentimento da própria impotência em enfrentar um rival tão perigoso. O jovem tentou ler ou trabalhar, para afastar os pensamentos impertinentes. Mas seu olhar ou errava pelas páginas, sem que ele compreendesse o texto, ou o lápis esboçava no papel o rostinho encantador de Thaísa com seus olhos lindos e inocentes, de sorriso meigo e triste, fazendo o coração do artista disparar. O coração estava opresso, a cabeça latejante. Por fim, ele largou o livro e o lápis e saiu para o jardim, na esperança de que o frescor da noite e a caminhada o acalmassem um pouco. Durante o passeio, aproximou-se do castelo e, casualmente, foi parar perto da janela do quarto do conde. Ao reconhecer as vozes do pai de Thaísa e do príncipe, Hugo se escondeu nos densos arbustos e espiou o quarto. Os dois se preparavam para o jantar, toda aquela conversa foi ouvida pelo jovem pintor, pregado em seu lugar. Precavidos por causa da criadagem, eles falavam em francês, contudo se esqueceram do pintor. Tremendo de nervosismo, ciúmes e revolta, o jovem voltou ao seu quarto e atirou-se sobre o sofá. Agora ele tinha certeza de que o príncipe viera como pretendente, apoiado pelo conde. Hugo já não duvidava do sucesso dos planos discutidos tal cinicamente e sem qualquer pudor. Thaísa, jovem e inexperiente, seria facilmente ludibriada com a lhaneza extremosa e o amor fingido do príncipe, que ela pensaria serem autênticos. Que sina desditosa da pobre moça! Que felicidade poderia proporcionar a Thaísa, aquele ser puro e meigo, um homem dissoluto, já cansado dos prazeres da vida, cujo coração fútil e egoísta era incapaz de um sentimento e afeição genuínos. O que ele acabara de ouvir dizia claramente como seria a vida conjugal de Thaísa e qual era a opinião do príncipe sobre o casamento. No entanto, ele, Hugo, deveria ficar calado, pois como poderia denunciar o pai para a filha? Como poderia ele disputar o coração de Thaísa, enfrentando aquele homem, sórdido de corpo e alma, que estendia seus tentáculos? Mesmo que ele a amasse como amava, mesmo ele sendo uma pessoa decente, um artista talentoso com futuro brilhante e que com ela compartilhasse os mesmos gostos e opiniões, sempre permaneceria sendo o filho de uma lavadeira. Um abismo fundo o separava da jovem aristocrata, enquanto um depravado ímpio podia agarrá-la com as mãos imundas e sacrificá-la, como o conde o fizera com a mãe de Thaísa. Passaram-se várias horas angustiantes. Jamais o jovem sentira esmaecer em Yuli tanto as forças morais, mas Hugo possuía uma natureza enérgica, disciplinada, e estava habituado a dominar-se. O resultado do temporal que se desencadeara em sua alma foi a decisão de abandonar, o mais rápido possível, o castelo de Rodenberg. Devo fugir, balbuciou. Não posso salvar Thaísa da sina funesta que a ameaça. O encanto poderoso da figura do príncipe já exerce uma poderosa influência sobre a pobre criança. Não seria o seu repentino desmaio um agouro da desdita iminente? De qualquer forma, aqui sou dispensável e cada dia que passar sob esse teto só aumentará os meus sofrimentos. No dia seguinte, durante o desjejum, o pintor anunciou à baronesa e a Thaísa que uma carta, recebida de manhã, obrigava-o a voltar urgentemente a Petersburgo. Ele pediu desculpas por ter de comparecer, daquele dia em diante, somente para o almoço, pois queria trabalhar redobrado para que, no mais tardar até o fim da semana, os retratos ficassem prontos. As damas lamentaram muito aquela partida inesperada. Hugo observou que Thaísa estava muito distraída e mais pálida do que o normal. Angústia e ódio oprimiram, então, o coração dele.
Desde aquele dia, o pintor só vinha ao castelo para o almoço. Soturno e calado, pouco participava das conversas, observando com aversão os flertes do príncipe com Thaísa. Inquieto, ele olhava temeroso se a jovem estava aceitando todos aqueles esforços do príncipe em ser agradável. Mas Thaísa não dava motivos para os ciúmes. Era invariavelmente fria e reservada com o príncipe, enquanto o pintor era tratado com o mesmo afeto. Hugo, eniretâneo, andava tão amargurado e tristonho, que aquela deferência não conseguia acalmá-lo. Ele terminou os quadros antes do dia esperado. Provocaram a admiração geral, contudo, os elogios do conde e do príncipe só lhe aumentaram a irritação. Após o almoço, quando os homens saíram para um passeio a cavalo, Hugo decidiu aproveitar a ausência deles para se despedir das damas e viajar naquela tarde mesmo. Ele encontrou Thaísa sozinha no terraço. Meio deitada na rede, ela parecia muito triste. Seus olhos estavam umedecidos, como se tivesse chorado. Ao ver o pintor, a jovem soergueu-se e, interceptando seu olhar preocupado, disse, corando: "O senhor me encontrou em um minuto de fraqueza. A saúde da minha avó está me preocupando cada vez mais. Sua debilidade e sonolência não é um bom sinal. Não é por acaso que Bogdan Karlovich está nos apressando para viajar ao exterior. Tudo isso me faz sofrer e o medo de ficar só me angustia sobremaneira. Esperemos que Deus, em sua misericórdia, prolongue os dias da baronesa. A senhora tem razão, condessa. Sem a baronesa, a senhora ficará sozinha e sem proteção contra todas as intrigas que, invariavelmente, medram em torno de uma criatura jovem, bela e rica", deixou escapar Hugo, com emoção na voz. Trazendo aos lábios a mãozinha estendida, ele acrescentou: "Venho despedir-me, condessa, e agradecer-lhe por ter sido tão boa comigo. Levarei do castelo as melhores recordações de gratidão. Espero que não considere um atrevimento, se eu lhe disser que, se algum dia a senhora precisar de um amigo, simples e pobre, mas leal e sempre pronto a servir-lhe em quaisquer circunstâncias e cumprir qualquer que seja a sua vontade, chame-me e esteja certa de minha ajuda e discrição." Thaísa ergueu para ele os belos e límpidos olhos e disse, premendo-lhe a mão: "Obrigada. Jamais esquecerei sua promessa. Um verdadeiro amigo é um bem valioso, principalmente para uma criatura solitária e pobre, apesar das dádivas terrenas, prodigalizadas por Deus. Lamento muito por estar nos deixando, de qualquer forma, espero que, em outubro, quando formos a Petersburgo, o senhor nos visite e torne a me dar aulas, que me foram tão proveitosas. Quem sabe, terá a senhora tempo para essas aulas no inverno. Até lá muita coisa pode acontecer, mudando o rumo de sua vida", considerou o pintor, evitando encarar a jovem. Um vivo rubor cobriu as faces de Thaísa. "Oh, por favor, Sr. Hashberg, não faça vãs conjecturas. Não pretendo fazer nenhuma mudança importante em minha vida e terei bastante tempo livre para aperfeiçoar-me no meu passatempo predileto. Além disso", acresceu, "marota, se eu tiver que apelar para sua amizade em um momento difícil, o senhor terá de manter contato comigo." "Está bem, irei visitá-las assim que souber de sua chegada e nós retornaremos às aulas, se esse for seu desejo", prometeu Hugo, corando por sua vez. "Agradeço-lhe. Agora vamos ver a vovó. O senhor não pode sair sem se despedir dela. A senhora se antecipou ao meu pedido. Se não incomodar a baronesa, gostaria de me despedir dela e agradecer-lhe por tudo que fez por mim." A baronesa acabara de acordar. Ela recebeu o pintor com mais benevolência que de costume e expressou o seu desejo de que ele as visitasse em Petersburgo e continuasse com as aulas de Thaísa. A seguir, a baronesa entregou ao jovem um pequeno envelope e acrescentou sorrindo que ali continha os honorários dos 2 quadros. Um quarto de hora depois, Hugo se despedia das 2 damas. Dispunha exalamente do tempo necessário para chegar à islação e não se atrasar para o último trem. Voltando ao quarto, Hugo abriu o envelope. Nele havia um cheque de 1.500 rublos. Seu coração ficou empolgado. Aquela importância assegurava-lhe a liberdade e possibilitava que ele concluísse um grande quadro para a exposição, livrando-o do árduo trabalho em outras casas.
Após a partida de Hashberg, Thaisa aproximou a cadeira à poltrona da baronesa e sentou-se ao lado dela, deitando a cabeça nos seus joelhos. Reinou um silêncio bastante prolongado. A avó fitou com o olhar preocupado o rosto enérgico da moça que refletia inquietações internas e sentimentos opressivos a se digladiarem. Sobre o que está pensando, Thaisa? Perguntou, finalmente, a baronesa, acariciando com a mão a face aveludada da neta. Sobre muita coisa triste e desagradável que prevejo para um futuro iminente, respondeu Thaisa, beijando a mão gelada e ossuda da baronesa. Neste caso, os nossos pensamentos coincidem. Também penso sobre o futuro e um pressentimento angustiante me oprime o coração. Thaisa ergueu-se célere e abraçou assustada a avó. Você está com os nervos abalados. Isso se reflete mal em sua saúde e lhe inspira pensamentos tristes. Entendo que a presença do meu pai a irrita e traz lembranças desagradáveis, farei com que ele compreenda a sua necessidade de repouso e que queremos acelerar a nossa ida ao exterior. Minha querida, viajarei tão logo você queira. A mim não só perturba a presença de seu pai, como o futuro, pois eu sinto, minha adorada Thaisa, que logo eu a abandonarei. Não chore, querida, talvez Deus, em sua misericórdia, ainda adie a nossa separação. Enquanto eu ainda tiver forças para falar, deveremos discutir muitas coisas. Você acabou de falar de seu pai. Permita-me agora dar-lhe alguns conselhos. Tentei educá-la de forma que você ficasse independente e fosse capaz de administrar pessoalmente o seu enorme patrimônio. Preserve esta independência e jamais deixe que o conde interfira na administração de tudo. Os administradores de suas propriedades são pessoas de caráter ilibado e de lealdade testada. O nosso encarregado de negócios já tem me servido por 12 anos e será seu conselheiro, em quem você pode confiar. Ademais, por 2 anos e meio que lhe faltam para a maioridade, você terá um tutor confiável e de peso na pessoa do meu velho amigo, o senador Munstenberg. O seu pai foi afastado da tutela, conforme o desejo de sua mãe. Assim, ele não há de interferir em seus negócios. Sem dúvida, ele a arruinaria se conseguisse pôr a mão em seu dinheiro. O conde tem tendências extremamente perdulárias e suas amantes rapidamente dilapidariam seus bens. Oh, quanto a isso, você pode ficar tranquila. Graças a Deus, eu posso administrar sozinha todos os bens e saberei afastar meu pai desses assuntos. Não quero virar pobretona, enquanto as suas amantes passeiam de carruagem. Além do mais, nunca esquecerei que fiquei órfã por causa dele. Você não se pode permitir ter esses sentimentos de ódio anticristão. Não deve se vingar dele, mas somente não deixá-lo lhe fazer mal. Também você não deve lhe negar ajuda, se ele pedir. Não negarei, mas logo colocarei certos limites, observou, em tom decidido, Thaisa. Excelente! Agora tratemos de um outro assunto, mais importante, ou seja, a questão de seu futuro. Não balance a cabeça. Uma moça rica e bonita, como você, sempre será assediada por pretendentes. Um já apareceu e seu pai o favorece. Diga, então, minha querida, se você gosta do príncipe Ardagan. Seus objetivos aqui são claros. Ele lhe faz a corte tão aberta, que, dia mais, dia menos, você pode esperar por suas explicações. Thaisa nada respondeu. Um rubor febril cobriu suas faces e a seus olhos afluíram lágrimas, os lábios tremiam nervosamente. Uma angústia profunda comprimiu o coração da baronesa. Oh, grande Deus! Ela não é indiferente àquele nojento. O que a faz lutar contra o nefasto feitiço, o instinto ou a razão? Pensou a baronesa. Atraindo para os braços a jovem, ela disse maigamente, seja sincera, querida criança. Diga-me o que sente e pensa. Você pode me confiar tudo, pois não existe um outro coração que a ame mais que o meu. A jovem ergueu para a baronesa o seu olhar límpido, enuviado por lágrimas. Claro que eu lhe conto tudo, só que nem eu mesma compreendo os meus sentimentos. Às vezes, tenho a impressão de gostar dele. Indiscutivelmente ele é bonito e inteligente, sabe cantar como um grande artista. Mas, ao mesmo tempo, ele me inspira medo e me afasta. Tudo nele é falso e enganador, desde o seu amor fingido, até o seu olhar flameu,
que disfarça algo frio e cruel, escondido em seus olhos. Por nada nesse mundo eu gostaria de amá-lo e ser sua esposa. Acalme-se, querida. Ninguém pode obrigá-la, se essa união lhe é aversiva, asseverou a baronesa, apertando as mãos frias de Thaisa. Graças a Deus, o príncipe não é o único pretendente à sua mão. Se você quiser se casar, poderá escolher livremente alguém seguindo o coração, sem preocupar-se com o patrimônio de seu futuro marido. Não precisa se apressar com medo de ficar solteirona, você ainda é tão jovem. Acresceu a baronesa, tentando dar um tom de brincadeira às suas palavras. A conversa íntima prosseguiu ainda por muito tempo e, finalmente, acalmou a jovem condessa. Até a presença do conde na hora do jantar não conseguiu abalar-lhe a tranquilidade espiritual. À noite, ao invés de dormir, Thaisa auscultou seu próprio coração e pesou todas as chances, os prós e os contras da união com o príncipe. Quando ela adormeceu, já tinha tomado uma decisão firme. 2 dias se passaram. Tudo ia, aparentemente, de modo costumeiro, mas, na realidade, entre Thaisa e o príncipe estabeleceu-se um relacionamento pesado e tenso. A perturbação que deveria produzir a presença e as canções do príncipe, motivo de sua satisfação e vaidade, parecia não se manifestar, ou se manifestava superficialmente, o que o deixava intrigado. Aparentemente a jovem se policiava e tentava dominar os sentimentos. O que poderia significar aquilo? Leonid Dmitrievich ficou acabrunhado e inquieto. Julgando que a baronesa lhe estava desarticulando os planos, ele decidiu, o mais rápido possível, pôr um termo naquela indefinição, explicando-se com Thaisa. Ele sabia que ela gostava dele, quebrar a resistência da moça parecia-lhe uma coisa simples. Tomada a decisão, o príncipe procurou insistentemente uma oportunidade de ficar a sós com a jovem. Thaisa, no entanto, evitava-o, pois, no íntimo, tinha medo da conversa definitiva. No terceiro dia, após o almoço, surgiu a oportunidade tão impacientemente aguardada pelo príncipe. De visita para a baronesa, chegou um velho pastor, com o qual esta gostava de conversar a sós, pois, por mais de 30 anos, o pastor fora o seu pai espiritual. Werther estava com enxaqueca. O príncipe aproveitou-se desta conjugação de circunstâncias favoráveis e propôs a Thaisa darem um passeio pelo parque. O conde logo intuiu aquelas intenções e anunciou que estava com muito sono, encarregando a filha de distrair a visita. Apesar da aversão íntima, Thaisa não achou conveniente declinar do pedido. Sem nada objetar, ela pegou um guarda-sol e dirigiu-se em companhia do príncipe ao lago. O coração da jovem palpitava angustioso. Chegou a hora da explicação tão temida por ela. O olhar de Thaisa percorreu a figura esbelta do príncipe. Oh, se ele fosse diferente, uma pessoa simples, sincera e honesta como Hershberg, por exemplo. Como ela seria feliz e com que segurança lhe teria entregue o seu futuro. Mas, como ele era, egoísta e ambicioso, ele haveria de urdir-lhe a sina que tivera a sua mãe. Seria pérfido, teria suas amantes e a condenaria a milhares de sofrimentos. Oh, não, por nada nesse mundo ela seria sua esposa. Mergulhados em seus devaneios, os jovens seguiam calados. O príncipe, então, entabulou uma conversação sobre assuntos comuns. A conversa, porém, não fluía, pois cada um pensava em coisas diferentes. Leonid Dmitrievich estava ansioso, mas não se decide a iniciar o esclarecimento. Dessa maneira, alcançaram o lago. Thaisa subiu ao terraço e trouxe alguns biscoitos para os cisnes. Ela já tinha tomado uma decisão. E melhor decidir de uma vez por todas. Vou deixá-lo explicar-se, para acabar logo esta tensão. Pensou ela, amassando nervosamente os biscoitos. Ela sentou-se no banco como se quisesse contemplar os cisnes. Será que me tornei tão tolo, para deixar escapar esta oportunidade? E isso justamente com a menina que me ama, louca para se atirar em meus braços. Divagava, por sua vez, o príncipe. Decidindo-se rapidamente, Leonid Dmitrievich sentou-se ao seu lado e lhe tomou a mão. Thaisa Adrianovna, sendo uma mulher, a senhora deveria saber o que se passa em meu coração, murmurou em voz trêmula e surda.
Será preciso expressar-me em palavras banais para revelar-lhe o meu amor e dizer-lhe que me é mais cara que a vida. Ao notar que a jovem empalidecera e ficara perturbada, o príncipe se pôs de joelhos e, premendo sua mão aos lábios incandescidos, acrescentou: Thaísa, minha adorada, aceite ser meu anjo protetor, aceite ter-me por esposo e eu consagrarei a minha vida para torná-la feliz. Por uns instantes, o coração de Thaísa parou de palpitar. A voz sensual e surda do príncipe a seduzia. Parecia-lhe uma felicidade inebriante responder-lhe: sim, eu o amo e quero ser sua. Mas, nesse ínterim, diante de seu olhar mental assomou-se a imagem da mãe moribunda. O olhar da condessa fitava-a com tanta angústia, e a própria visão era tão real, que a jovem estremeceu. Os feitiços estavam quebrados e entre ela e o sedutor genuflexo parecia ter-se formado um abismo profundo, prestes a engoli-la. Tomada por uma deliberação inesperada, Thaísa se impertigou e disse em voz baixa, levemente trêmula: Levante-se, príncipe, e ouça sem se magoar o que lhe direi. Por mais que me seja lisonjeira a sua proposta, não posso me tornar sua esposa. Estou convencida de que assim será melhor para os dois. Porque, tenho direito de conhecer os motivos de tal recusa. A senhora duvida do meu amor? Inquiriu o príncipe, empalidecendo intensamente e erguendo-se dos joelhos. Sim, tenho dúvidas quanto ao seu amor, respondeu baixinho Thaísa. Ao notar um rubor intenso a cobrir as faces do príncipe, a jovem apressou-se em acrescentar: Entenda-me bem, não duvido de seus sentimentos neste exato momento, nem de seu desejo sincero de fazer-me feliz, mas não acredito que isso dê certo. Eu o considero incapaz de amar uma única mulher, amá-la por uma vida inteira e buscar a felicidade em um círculo estreito do lar. Eu, no entanto, só seria feliz, vivendo sossegada com um marido que se contentasse apenas com minha companhia e que não considerasse essa união como um fardo. Na sociedade em que o senhor vive, príncipe, tal felicidade burguesa seria ridícula e o futuro se vingaria, por esse equívoco, de nós dois. O príncipe ouvia Thaísa consternado e com os senhos carregados. Ele se perguntava de onde aquela inexperiente jovem ingênua rauria a ponderação e a antevidência que lhe possibilitavam julgar tudo com tanto bom senso. Que a vida burguesa, sonhada por Thaísa, era-lhe ridícula e que ele não seria capaz de adorar por uma vida inteira, só a ela, ainda que a achasse encantadora, isso era a pura verdade. Apesar de tudo, algo no olhar e na voz da jovem revelava que lhe era difícil recusar a sua proposta, de forma que ele decidiu empenhar os últimos esforços para tentar vencer a resistência inesperada. Thaísa Adrianovna, sou um homem e, consequentemente, sujeito a todas as fraquezas e erros humanos, tanto quanto a senhora. A tolerância mútua é a premissa básica para a vida conjugal, da mesma forma que o amor é o seu alicerce. Não posso lhe jurar que serei 100% fiel pela vida inteira, mas posso jurar que a amo com toda a minha alma e que farei todo o possível para não magoá-la. Ninguém pode prometer mais que isso, e a senhora se engana ao sacrificar um amor sincero e profundo, por certos indícios que foram gerados por sua imaginação. Ao notar que Thaísa baixou a cabeça e que os seus lábios tremiam nervosamente, o príncipe curvou-se para ela, tomou sua mão novamente e exclamou em voz entrecortada: Sua recusa é cruel, obriga a que ambos soframos. A senhora põe dúvidas no amor sem tê-lo experimentado. A senhora não pode dizer que lhe sou totalmente indiferente. Um rubor escuro afluiu ao rosto encantador de Thaísa. Levantando altiva a cabeça, ela fitou o príncipe com seu olhar aberto e claro. Bem, e daí? Ainda que seja verdade, isso apenas significa que eu tenho mais uma razão para insistir na recusa, pois, quanto mais eu ame um homem, mais me é difícil a sua perda. O céu, Leonid Dmitrievich, dotou-o com todas as qualidades que podem agradar a uma mulher, mas ao seu coração, tenho certeza disso, faltam sentimentos, que podem proporcionar-lhe a felicidade. O senhor é amigo de meu pai e, é claro, compartilha com ele dos gostos e opiniões. Ambos vivem naquele mundo, onde a vida é só banquetes, almoços e paixões passageiras. Quanto aos meus receios sobre o futuro, não são indícios criados por minha imaginação, mas frutos amargos de uma experiência triste.
Meu pai era, também, um homem sedutor, mas seu coração embruteceu e foi estragado pelos sucessos mundanos. Foi ele a causa de minha mãe ter falecido no esplendor da idade. Não quero receber os mesmos ferimentos que levaram a minha mãe ao túmulo. E assim, por todas estas razões, a minha decisão é irrevogável, não posso ser sua esposa. Por algum tempo reinou um silêncio opressor, então, com voz levemente perturbada, o príncipe disse: Suas palavras, condessa, deixam-me profundamente infeliz. Não tenho direito de insistir, mas não posso desistir de alguma esperança. Tenho certeza de que conseguirei granjear sua confiança e, então, o amor triunfará diante de todos os obstáculos que me tolhem o caminho à felicidade. Thaísa nada respondeu. Triste e perturbada, ela desceu do terraço, o príncipe seguiu-a calado. Quando eles se aproximaram do castelo, Leonid Dmitrievich despediu-se com mesura da jovem e dirigiu-se diretamente aos aposentos do conde, a dormitar sossegado num largo sofá. A vinda do príncipe acordou o conde e, soerguendo-se, ele perguntou em tom de gracejo: E então, posso cumprimentá-lo pela corda no pescoço? Não há por que me cumprimentar. Thaísa Adrianovna recusou-me de vez, ainda que quase tenha confessado que não me é indiferente. O que o senhor me diz depois disso? Fez o príncipe, atirando-se na poltrona. De que está falando? Thaísa o ama e, ao mesmo tempo, o recusa. Não entendo positivamente nada. Que diabo a impede de casar? Não será a velha, só faltava essa estar contra o matrimônio. Não, a questão é mais séria do que o senhor imagina, redarguiu o príncipe. Sem omitir nada, ele transmitiu ao conde sua conversa com Thaísa. Afogueado e furioso, o conde ouviu, mordendo os lábios. Não há nenhuma dúvida de que nós devemos à velha megera esta surpresa agradável. Exclamou o conde, irado. Antigamente, ela indispunha-me com a minha esposa, semeando a discórdia. Agora ela enche a cabeça de Thaísa com ideias tolas, obriga-a a ter medo do casamento, calunia-me e desacredita-me aos olhos da minha própria filha. Talvez a velha raivosa tenha vigiado a minha vida em Petersburgo e descobriu algo de minhas andanças. Com os diabos, não podemos viver como os monges afonsinos. Pode até ser isso, mas nada muda a situação, observou Leonid Dmitrievich, abatido. Não se desespere, meu amigo, não acho que a partida esteja perdida. Amanhã eu mesmo falarei com Thaísa e descreverei os seus sofrimentos e o seu louco amor por ela. Não acredito que ela consiga resistir à minha eloquência, já que o seu coração ficou perturbado. O príncipe ouvia, revirando na mão a corrente do relógio. Tente a sua eloquência, Adrian Petrovich, e Deus queira que triunfe. Eu quero viajar no último trem, pois é desagradável ficar aqui depois de tudo o que aconteceu. Além disso, preciso fazer uma pequena operação financeira. Entendo, os credores o estão pressionando. Conheço essa gente e suas perseguições. Oh, que pena que a menina taime tanto. Se soubessem que o senhor e o noivo da minha filha, todo esse bando ficaria dócil e obediente. Mas nada está perdido, meu amigo, e cuide para que ninguém saiba de seu fracasso de hoje. E claro, como hei de comentar um assunto tão íntimo? Se o senhor conseguir mudar a opinião de Thaísa Adrianovna, avise-me imediatamente, pois, confesso, este fracasso me feriu o coração e o amor próprio. Verdade seja dita, a condessa é encantadora e, por mais que sejam ultrajantes as ponderações dela, chamá-la de minha seria uma felicidade deleitante. Fique tranquilo, se houver boas novas, eu o avisarei por telegrama. Enderece para Chuvalovo, em nome da minha irmã. Estou indo para lá. Bem, até logo, vou mandar fazer as malas. Capítulo 9. Thaísa retornou ao castelo desconsolada. A razão aprovava a decisão feita, o coração, porém, sofria. A sensação era de que, em sua alma, formara-se um vazio. Ela tentou valorosamente lutar contra essa fraqueza, obrigar-se a ler, mas todos os seus esforços foram em vão, seus pensamentos estavam longe. Nesse estado de espírito em que se encontrava, a jovem agradeceu a Deus por ali estar o pastor, já que assim podia passar a noite sozinha. Quando, mais tarde, o conde mandou transmitir-lhe que iria tomar o chá em seu quarto,
Thaísa teve o pressentimento de que o príncipe os estava deixando. Quase instintivamente, ela saiu para um pequeno salão, cujas janelas davam para o pátio. De seu posto de observação, viu a entrada iluminada, diante da qual parou a carruagem e o cabriolé. Surgiram 2 criados, estes acomodaram uma mala e alguns sacos de viagem no cabriolé, após o que o veículo partiu, levando junto o mordomo do príncipe. O coração de Thaísa batia acelerado e seu olhar parecia pregado ao alto talhe do príncipe que apareceu junto à entrada. 1 minuto depois, Leonid Dmitrievich estava dentro da carruagem. A jovem apertou ambas as mãos ao coração palpitante e 2 lágrimas amargas rolaram pelas faces pálidas. Estará indo embora minha felicidade ou desventura? Ciciou ela, comprimindo a testa à janela e observando com o olhar enuviado a equipagem, que sumia na escuridão da alameda. Sua desventura, sussurrou-lhe no ouvido a voz interior. Ele não lhe teria dado a felicidade almejada. Com o coração opresso e cabeça baixa, retornou Thaísa aos seus quartos. Ela sentia uma necessidade extrema de ficar sozinha para avaliar tudo e pôr as ideias em ordem. Depois de enviar uma mensagem à baronesa de que ela estava com dor de cabeça, Thaísa foi deitar-se. Após vestir o penhoar, dirigiu-se ao dormitório e pediu para que não a incomodassem. Deitou-se no sofá e tentou concatenar as ideias, sem conseguir. Subitamente, deu-lhe uma vontade irreprimível de ver o retrato da mãe, guardado no gabinete, especialmente adaptado para isso. A entrada daquele cômodo era expressamente proibida a todos os criados, salvo a velha camareira Maria, que ajudava a jovem a manter limpo aquele sacrário de suas recordações. Thaísa levantou-se, cruzou a biblioteca anexa ao dormitório, e abriu uma porta secreta. Trancando-a a seguir, a jovem apertou um botão, e uma luz brilhante inundou o pequeno abrigo, coberto de veludo violeta. Nos fundos, sobre uma pequena elevação, ficava o retrato da condessa morta, em tamanho natural, decorado por flores frescas. Em frente do retrato, havia uma poltrona baixa. Thaísa sentou-se e começou a examinar os traços amados do rosto sorridente da mãe. Ali ela passava horas inteiras, sonhando e lembrando diversos acontecimentos de sua infância, em que a mãe constantemente desempenhara um papel importante. A jovem sempre tinha a impressão de que, ao filar o retraio, ESLE ganhava vida e os olhos da condessa encaravam-na como se fossem vivos. Thaísa acreditava na vida futura da alma. Sua inteligência serena e perscrutadora buscava, onde podia, a solução dos problemas importantes. De suas investigações, ela raurira uma convicção inabalável de que a morte não quebrava os elos do amor entre as pessoas e de que a difícil passagem, que tanto amedronta as pessoas, não é nada mais que uma libertação. Quando a ansiedade tomava conta de sua alma, Thaísa vinha fruir tranquilidade e buscar coragem junto à pessoa a quem mais amava. O retrato fora pintado 1 ano antes da morte da condessa, em seu rosto pálido e levemente magro, estampava-se uma profunda melancolia. A condessa posara sentada num sofá baixo. Trajava um vestido branco, orlado por rendas. Suas mãos, cruzadas nos joelhos, parecia brincarem displicentemente com um buquê de rosas e narcisos. "Oh, como você é bela, querida mamãe! Ainda assim, não foi amada", murmurou Thaísa com expressão de veneração infantil. "Haverá alguma criatura mais bonita que você nesse mundo? Quem era aquela infame, saída da ralé, que lhe subtraiu a felicidade e fez de mim uma órfã? Oh, se você pudesse dizer-me se eu agi bem hoje, se o meu sacrifício foi necessário, e se eu impedi o perigo, recusando o príncipe." Acrescentou ela, com veneração. Um silêncio profundo reinava em volta. Aos poucos, a jovem foi se sentindo dominada por uma languidez aprazível, tantas vezes experimentada, que parecia transportá-la a um outro estado de existência. Em tais momentos, a sensação era que ela estava no limiar do mundo invisível e que sua audição era mais receptiva às palavras misteriosas daquela que já não se encontrava neste mundo. Mas jamais aquela sensação estranha fora tão densa e tão forte como naquele dia. O ar em sua volta parecia ecoar e trepidar, as flores recendiam aroma sufocante e fagulhas sulcavam a tela. Com um misto de bem-estar e curiosidade,
Thaísa recostou-se no espaldar da poltrona e continuou a olhar para o retrato, que parecia ganhar lentamente vida. As flores estavam agora no chão. Subitamente, a condessa levantou-se vagarosamente do sofá, saiu do quadro e aproximou-se da poltrona. Thaísa sentiu o calor aromático de sua face, os lábios encostaram em sua testa, os braços a envolveram como antigamente e um olhar, cheio de amor, fitou seus olhos. Thaísa não sentiu qualquer medo, ao contrário, uma indescritível sensação de paz e felicidade encheu-lhe a alma, seu corpo parecia estar paralisado e Thaísa não conseguia mover sequer um dedo. Você agiu bem, minha criança, pronunciou uma surda voz harmônica. Nem sempre é possível mudar o destino. A provação, pela qual teremos de passar, sempre nos alcança, apesar da nossa energia e das advertências sábias da razão. A luta contra a sina lapida a nossa força de vontade e inspira heroísmo à pobre alma vacilante, tão suscetível ao desespero. Tempere sua força de vontade, Thaísa, triunfe sobre o mal que a dilacera e torne-se insensível à dor que talvez lhe atinja a alma. A fé, que conforta os mártires, a tornará invulnerável contra todas as vicissitudes da vida. Não tive essa coragem, essa fé e vontade. Olvidei que Deus me deu você como dádiva, como consolo em minhas desilusões conjugais. Agora me desprezo pela fraqueza ignóbil que me matou e fê-la órfã. Eu sofro intensamente vendo-a sozinha, mas todo o meu arrependimento é agora inútil. Seja, então, corajosa, minha Thaísa. Lute contra a correnteza, contra os obstáculos, consigo mesma e contra as nossas fraquezas, tais são as palavras de ordem do aperfeiçoamento. Sacudindo de nós o pó terreno, devemos almejar a luz e, durante essa ascensão difícil, ser-nos acreditada toda a vitória, enquanto cada fraqueza se voltará contra nós mesmas, sofrimento e arrependimentos. Para que você não pense que viu e ouviu tudo isso em sonho, eu lhe deixo o meu medalhão, acrescentou o espectro, depositando na mão de Thaísa um objeto frio e brilhante. A jovem sentiu um beijo nos lábios, a visão esmaeceu e pareceu fundir-se com a tela do quadro. Thaísa endireitou-se rápido. O primeiro pensamento da jovem era que ela havia adormecido e tido um sonho, mas, no mesmo instante, seu olhar foi atraído para um pesado medalhão de ouro, pendurado em sua mão em uma fina corrente de ouro. Ela estremeceu e profundamente perturbada o abriu. Dentro dele, havia um retrato do conde, ladeado por uma fina coroa de semprevivas, executadas em safira. Thaísa tinha uma lembrança vaga de tê-lo visto no pescoço da mãe. Ali se via uma estrela na tampa com um grande brilhante no centro. Um arrepio nervoso dominou-a. Levantando-se, saiu do gabinete e, quase correndo, foi ao quarto de Maria. A velha camareira estava sentada junto à mesa e preparava-se para ler a Bíblia. Ao ver a jovem condessa, quis levantar-se, mas esta já estava ao seu lado. Olhe, Maria, diga-me, este medalhão pertenceu à minha mãe? Em caso afirmativo, onde, então, ele estava desde a morte dela? Perguntou, indecisa. Ao primeiro olhar, Maria estremeceu e ficou lívida como um cadáver. Sim, esse medalhão pertenceu à condessa falecida. Era um presente do conde, quando ele ficou noivo. Mas, não sei de onde ele apareceu, balbuciou a camareira, evitando o olhar da jovem. Maria, você não sabe mentir e eu vejo que você esconde algo de mim. Diga-me a verdade, gritou ela imperiosa. Não quero preocupá-la só porque tenho algumas suspeitas. Mas, já que a senhora insiste, digo-lhe que esse medalhão só pode ter sido pego no túmulo da minha falecida ama. Certa vez, ela me disse que queria levá-lo junto ao túmulo. Por isso, quando fui vesti-la, eu coloquei-o em seu pescoço. No dia do enterro, quando eu fui arrumar as flores no seu peito, eu apalpei o medalhão sob o seu vestido. Para consegui-lo, seria necessário roubar o túmulo. Mas quem ousaria tal profanação? Como vamos falar à baronesa desse crime hediondo? Ajuntou, terrivelmente nervosa, a camareira. Um sorriso alegre iluminou o rosto de Thaísa. Então, a visão não foi um sonho e o medalhão era um presente da mãe, vindo do além-túmulo. Acalme-se, Maria. Se você gosta de mim, não diga nada a ninguém sobre este caso. Ninguém violou o túmulo.
Minha própria mãe quis que eu ficasse com o medalhão. E é só. Se o medalhão apareceu sozinho, isso é mau agouro, balbuciou Maria, empalidecida e tremendo toda. Não, não, tudo que vem de minha mãe não pode ser de mau agouro, revidou alegre Thaísa, em tom de reverência. Ao voltar para o quarto, Thaísa orou longamente, depois examinou e beijou o medalhão. Antes de dormir, colocou-o sobre o criadomudo. A jovem adormeceu rápido. Suas inquietações deram lugar à paz e tranquilidade. Todo o seu ser agora estava repleto somente de sua mãe. No dia seguinte, Thaísa estava em seu ateliê e trabalhava fervorosamente numa aquarela, tentando acabá-la rápido. De chofre, alguém bateu à porta e a voz do conde perguntou: "Posso entrar?" "Claro, pai, você é sempre bem-vindo", disse Thaísa. O conde parecia estar no melhor de seus humores. Ele elogiou o trabalho da filha, beijou-a e, sentando-se perto da janela aberta, acendeu o cigarro. "Vim falar-lhe, minha querida", iniciou ele, soltando uma baforada de fumaça. "Confesso que a sua atitude de ontem amargurou e surpreendeu-me. Por que você recusou o príncipe, aquele aristocrata de linhagem antiga? Ele é belo feito Apolo, terá uma carreira brilhante e, além disso, ama-a loucamente. E você menosprezou esse partido por simples capricho, pois, das razões por você alegadas, não quero nem falar. Diga-me como você pode saber de antemão que Ardagan a faria infeliz. Graças às minhas observações, eu cheguei à conclusão de que não poderei ser feliz com ele. TSS. Não diga tolices. O casamento, meu bem, é uma loteria, e a felicidade, na maior parte das vezes, depende da própria esposa. Toda mulher pode ser feliz, desde que seja razoável. E você recusou o pobre Leonide por causa de suas implicâncias tolas. Ele partiu terrivelmente desesperado. Thaísa levantou a cabeça e olhou para o pai sorrindo. Espero que seu desespero não seja sério e ele logo se acalme. Existem tantas almas solidárias que ficariam felizes em confortar esse Apolo, e o príncipe não me parece ser algum cavaleiro de Toggenburg. Aliás, seu sofrimento pode até ser autêntico, visto a minha recusa destruir-lhe seus planos financeiros. Você, papai, provavelmente deve ter-lhe descrito o tamanho de minha fortuna. O conde fez um gesto de impaciência. Suas conjecturas não são apropriadas para uma moça de sua idade. Você está com 19 anos e, praticamente, desconhece a vida, enquanto tenta despojar do amor toda a sua poesia. Mas, papai, tais conluios matrimoniais estão hoje na moda. O príncipe não seria o primeiro a casar por dinheiro com uma mulher e, mais tarde, dar-lhe as costas e esquecer todas as juras. Ah, minha querida, vejo que sua avó a tem influenciado. Ela vive enchendo o seu coração e a cabeça com quimeras que nada tem com a vida, exclamou, irritado, o conde. Não acho que a baronesa queira que você fique para titia ou se torne uma monja. Ou ela lhe deseja um idílio pastoral que, cedo ou tarde, a enfastiará. Seja razoável, filhinha, e entenda que não estamos vivendo na Arcádia e que o marido não é um trovador que deve ficar a vida inteira aos pés da esposa, cantando-lhe poemas de amor. Não se pode encarar a vida e a sociedade do alto do terraço do castelo de Rodenberg, e imaginar que nada mudou nos últimos 50 ou 60 anos. Hoje em dia, tais sentimentalismos são risíveis. Estamos vivendo a época do realismo e um Romeu, com o qual você sonha, seria tão ridículo como um homem que quisesse hoje sair viajando com a armadura de um cavaleiro medieval. Mas, papai, não estou contestando suas opiniões e o modo de pensar. Apenas, o realismo de hoje não me é simpático. Isso não basta, meu bem. Você deve entender que está tomando uma direção errada, você não pode ficar aqui feito uma bela adormecida na floresta encantada. Deve aceitar a vida como ela é. Uma mulher sensata pode viver feliz com seu marido, se não for exigente demais e suficientemente tolerante e capaz de perdoar as fraquezas humanas, como uma cristã. Milhares de mulheres vivem assim. Aceitam as alegrias do lar e a felicidade conjugal como elas são. São bastante inteligentes para se calarem, quando ocorrem alguns deslizes do marido, sabem perfeitamente que um escândalo só pode piorar a situação e arruinar por completo sua relação com ele.
Existem tantas coisas que podem substituir a felicidade duvidosa do idílio, tais como os bailes, o teatro, as viagens, os vestidos, a fama da vida social, o culto à beleza e à riqueza, a rivalidade das mulheres, causadas pelo jovem e belo marido, seu acolhimento respeitoso e cavalheiresco perante uma esposa boa e reconhecida, movida por amor e tato. Tudo isso, minha querida, são atributos que não devem ser desprezados. Mas, para entender isso, você deve sair deste castelo. Dentro da sociedade, a sua misantropia e as ideias tolas desaparecerão. Você irá gostar da vida e, quem sabe, talvez você se penalize do príncipe Ardagan, que a ama sinceramente e não quer se casar com você apenas por causa de sua riqueza. Em Petersburgo não faltam noivas ricas, que ficariam felizes em desposá-lo, basta ele escolher. O conde silenciou exausto, mas satisfeito com o seu discurso que deveria produzir uma forte impressão sobre a filha. Ele lhe dera a entender que existem muitos outros prazeres além de alimentar os cisnes, de uma vida sem sentidos, e da decoração de árvores de Natal para crianças pobres. Thaísa ouviu calada e sem interromper a improvisação brilhante do pai. Quando este se calou e acendeu um novo cigarro, ela colocou o pincel de lado e disse, com um olhar fulgindo de expressão indefinida: Você pintou um quadro sedutor fora do nosso ninho de coruja, cujos habitantes levam uma vida simples, preservam opiniões ultrapassadas, consideradas retrogradas, e sonham com as virtudes irrealizáveis. Malgrado isso, você há de concordar que existem gostos e opiniões diferentes e que existe gente que não consegue encontrar a felicidade em futilidades mundanas. Frequentar bailes, encontros, concertos e teatros, perseguir sem trégua sucessos pífios, rivalizar-se em guarda-roupa, viver de visitas, e sempre estar assediada de multidão estranha e hostil, traiçoeira e invejosa, será que isso pode ser chamado de felicidade? Não, digo abertamente que para mim seria mais fácil suportar trabalhos forçados do que não poder ficar sozinha e ter de fazer ou receber visitas o dia inteiro. E, para o cúmulo de tudo, estar casada com um marido que não teria qualquer escrúpulo em trair-me e considerar a minha obrigação de ficar calada sobre suas aventuras escandalosas. Saber-se presa, por toda a vida, a um homem que apenas me suportaria como um mal necessário e permanecer um estranho, obrigando-me a fingir, em nome da paz conjugal, estar feliz naquela atmosfera de mentiras, privada de amor e até de ilusões. Só de pensar nisso, eu tremo toda. Thaísa estava exaltada, suas faces afoguearam-se, os olhos brilhavam. Empurrando a mesa, ela se levantou e se aproximou do conde, a observá-la calado e surpreso. Sem dúvida, eu ainda não vi o mundo e não sei que tipo de infortúnios e desilusões me prepara esse calzinhoto, continuou a jovem, emotivamente. Mas, papai, será que você não tem a consciência do seu cinismo? Eu devo, em sã consciência, casar com um homem que você mesmo me apresenta como amoral, sabendo de antemão que eu deverei ficar surda e muda para não irritá-lo e manifestar-lhe amor e respeito, que já não existem. Não posso aceitar esse inferno. Eu ainda sou jovem, não consigo acreditar que tudo está a tal ponto pervertido e que é uma insanidade esperar por uma pessoa honesta e boa, que possa me amar gratuitamente e não por meu dinheiro, sempre ser meu amigo e confidente, ao qual eu poderia abrir todos os meandros da minha alma e cada pensamento meu. Não tire de mim essa ilusão, pai, pois antes ficarei uma velha solteirona do que aceitarei esse tipo de casamento, concluiu Thaísa. Suas faces incandesciam e seus olhos enuviaram-se de lágrimas. Um rubor escuro cobriu o semblante do conde. Não só pelo fato de que as palavras de Thaísa continham verdades desagradáveis, mas, porque ela, com aquela nitidez doentia, lembrava-lhe a esposa morta. Ela tinha a mesma expressão no olhar e nas pregas da boca. Nela brilhava algo puro e imalerial com que respirava todo o ser de Jurra, algo que sempre afastava e irritava aquele perdulário, ávido por prazeres voluptuosos e arrobos de loucas paixões. Aparentemente, Thaísa era igualzinha à mãe. Ela jamais aceitaria uma existência desprovida de afeições e com os compromissos da vida social, tal como ele a compreendia. Não seria melhor deixar Thaísa como estava? A baronesa não iria durar muito e, então, quisesse ou não, ela teria de viver na capital.
E ali, a sociedade libertina, cheia de vícios, talvez agisse favoravelmente sobre ela e lhe despertasse o gosto pelos prazeres. Então seria a hora certa de o príncipe entrar em cena. Em um ambiente diferente, mais propício, ele saberia incutir-lhe novas ideias e despertar-lhe as fraquezas femininas. Sim, agora ele precisava ceder e aguardar. Essas reflexões não duraram mais de 2 minutos. Com um gesto, denotando o amor paternal, o conde atraiu para si a filha e deu-lhe um beijo na testa. Não se perturbe tanto, minha louquinha. Será que você poderia imaginar por algum segundo que eu quisesse lhe impingir um marido indesejável? Não, eu lhe dou a plena liberdade de escolher alguém de seu desejo. Graças a Deus, os pretendentes jamais lhe faltarão. Assim, chega de falar de Ardagan. Esta questão está encerrada, ainda que tenha muita pena de Leonide, uma pessoa muito honesta. Esse aristocrata orgulhoso nunca mais irá incomodá-la. Ele a ama de coração e não pertence ao rol dos caçadores vulgares de dote. Agradeço-lhe, pai, por não estar insistindo. Talvez eu seja por demais severa com o príncipe, mas a sua figura estampa o selo da frivolidade. E, depois, eu não acredito que ele me ame de verdade. Ele é muito mimado por ser alvo da adoração de coquetes, para se interessar por uma moça como eu, totalmente ignorante na arte de seduzir e encandecer um homem como o príncipe Ardagan. O conde olhou para ela surpreso. Ele não conseguia entender como uma menina inexperiente podia ter adquirido conceitos tal acertados. Ela intuía corretamente que não era a sua translúcida beleza ou a inocência que atraíra aquele pândego inveterado, mas que a ele só interessava a enorme lortuna. Não vamos falar disso, minha querida. Repito, eu lhe dou a liberdade total de decidir o futuro e só lhe peço uma coisa, a de passar alguns meses em Petersburgo após voltarem do exterior. Eu gostaria que você conhecesse um pouco do mundo. Seu isolamento faz mal. Já que a sua avó quer ficar em Cannes só até novembro, você pegará justamente a estação de inverno. Sem dúvida, papai, farei o que me pede. A vovó também ficará feliz se eu espairecer um pouco, respondeu Thaisa, vendo, aliviada, a conversa findar. Parecia para a jovem que ela se livrara de um enorme perigo. Eles ainda conversaram sobre diversas coisas. Depois, o conde anunciou que ele ia partir naquela noite, pois que as cartas recebidas de manhã exigiam seu urgente retorno para Petersburgo. Não longe da estação de Shumilovo, da ferrovia finlandesa, havia uma bela dacha, construída em estilo russo. Naquela elegante construção de veraneio, vivia Kira Dmitrievna Overbrook, irmã mais velha do príncipe Ardagan. Bonita e inteligente, a princesa, que não tinha patrimônio, apesar de todos os esforços inauditos, não conseguia arrumar um marido rico e nobilitado e, aos 28 anos, ainda permanecia donzela. Ao ver a juventude passar, sem que o seu futuro estivesse definido, ela aceitou a corte de um rico banqueiro, de origem israelita. O banqueiro era batizado e tinha adquirido, na Áustria, o título de barão. Como todos os judeus que conseguiram sair da habitual mediocridade, o barão ansiava unir-se em parentesco com a nobreza e penetrar na alta roda. A princesa Kira pareceu-lhe, para tanto, uma esposa ideal. A princesa de Ardagan era o produto genuíno daquela sociedade. Naquela época, as mulheres casavam com qualquer um, desde que fosse rico, enquanto os homens escolhiam como esposas judias, as cortesãs, e as demais oportunistas, aparentando-se prontamente com todas aquelas doidivanas prostituídas, sem se avexarem dessas uniões matrimoniais. Kira Dmitrievna não recusou os cortejos do banqueiro judeu e casou-se com ele, sem se envergonhar da torpeza da transação. Nela já se havia atrofiado o orgulho e a dignidade da raça. Ela queria gozar a vida e ser rica, preferiu casar-se com um judeu, saído da imundície, a ficar solteirona. Na frente dos amigos, a baronesa fazia o papel de vítima, dando a entender que desdenhava o marido e que se divertia tanto apenas para esquecer a sua desilusão. De fato, o matrimônio trouxe muitas desilusões e dissabores à pobre Kira. Primeiro, o barão Inoch Danilovich era assaz suscetível em questões de fidelidade conjugal. Ele protestou energicamente contra os chifres com que a sua bela consorte queria presenteá-lo.
Não era de seu desejo que no sangue de seus descendentes se misturasse o sangue de Goi. Seus filhos deveriam ser judeus de puro sangue e a sua esposa haveria de se enquadrar naquele sistema, pois o barão não abria a sua carteira fácil. As roupas novas e as diversões dependiam de seu estado de humor e o seu cunhado titulado só recebia dele subsídios modestos. Era um maravilhoso dia de junho. No amplo terraço da détia do barão de Overbrook, toldado por tecido listrado e decorado em profusão com flores raras, estavam reunidos cerca de 12 convidados. O almoço já terminara e, no terraço, foram servidos a sobremesa e o café. Os convivas se dividiram em 2 grupos. Numa das pontas do terraço, junto à mesa cheia de revistas, estava sentado o próprio anfitrião, ainda um homem jovem, com cerca de 38 anos de idade, bem talhado. Pelo corte dos trajes e a maneira de usar os cabelos e costeletas, percebia-se que ele queria conferir à sua figura o aspecto de um inglês, mas a sua tez leitosa, o nariz aquilino e os traços característicos de seu rosto, traíam a sua origem. Também destoavam os diversos anéis que lhe decoravam as falanges e um grande rubi, a cintilar na gravata. Mais 4 homens sentavam-se à mesma mesa. Seus narizes eram ainda mais aduncos e o tipo semítico ainda mais acentuado, o jargão falado por eles lembrava o de uma sinagoga de uma pequena cidade lituana. Eles conversavam bastante alto, com animação oriental. O anfitrião, que estava participando de uma grande transação financeira, ouvia calado e só uma vez ou outra fazia alguma observação. Seus olhos pequenos, negros e penetrantes não desgrudavam da esposa, sentada na outra ponta do terraço, que pauriva animadamente com alguns homens. Este segundo grupo era totalmente diferente. Era composto de 2 generais velhos e 2 oficiais jovens, um de cavalaria, outro um hussardo. O último estava sentado junto da baronesa e, de soslaio, lançava-lhe olhares doces. A baronesa de Overbrook era muito parecida com o seu irmão. Era uma mulher muito bonita, esbelta e elegante, grandes olhos negros brilhantes, emoldurados por longos cílios, boca purpúrea e sensual e bastos cabelos negros qual asa de corvo. Aproveitando o momento em que a conversa à mesa do banqueiro se tornou mais ruidosa, o hussardo inclinou-se para a baronesa e disse a meia voz: "Meu Deus, como a senhora pode, Kira Dmitrievna, aguentar em casa tal caí de judeus?" A baronesa deu de ombros. "O que posso fazer? Inoch Danilovich tem assuntos para tratar. Aliás, suas relações são puramente financeiras." Um dos generais ouviu essas palavras e, em seu rosto enrugado, surgiu uma expressão de visível contrariedade. Era um pândego conhecido, que dissipara 2 substanciais patrimônios e que agora tentava consertar a situação financeira tentando jogar na bolsa. "Como pode ser tão retrógrado, Piotr Andreevich? O senhor me surpreende", disse ele também a meia voz. "Em nosso século iluminado, não existe mais essa discriminação contra judeus. Os israelitas são pessoas como todas as outras, e Abraão Mavrikievich é um homem inteligente, encantador e grande empreendedor. Ele está abrindo uma sociedade para explorar petróleo em Baku com a ajuda dos capitalistas ingleses. Eu também fui convidado para participar do negócio. Ele não liga para seus conterrâneos. É um livre pensador, que eu prezo e prefiro a muitos outros cristãos nossos." O jovem fez uma careta quase imperceptível. "Perdoe, general, eu não tinha conhecimento de que Abraão Mavrikievich pertencia ao seu rol de amigos e não discutirei mais suas qualidades encantadoras, mas, pessoalmente para mim, todos esses judeus são antipáticos." "O senhor se engana, Piotr Andreevich. Abraão Mavrikievich não é meu amigo, eu apenas o respeito por suas qualidades morais, não por sua ascendência", retrucou o general em tom amargo. "Eu também sou um livre pensador, não sou judeu nem cristão, não tenho outra religião a não ser a justiça e a verdade. Isso me impede de tratar mal um homem que se distingue por sua grande benevolência. Ele é membro de diversas instituições de caridade e nunca pergunta àquele que lhe pede ajuda se ele é judeu ou cristão." "Ah, meus amigos, não é hora de discutirem, resolvam isso mais tarde. Olhem, lá vem vindo o meu irmão", interferiu a baronesa, apontando para a alameda pela qual se aproximava o príncipe Ardagan.
Alguns minutos depois, o príncipe galgou agilmente o terraço e beijou a mão da irmã. Em seguida, após saudar o cunhado e os presentes, ele foi novamente até a irmã. O que há com você, Leonide? Seu aspecto está horrível, disse, sorrindo, Kira. Estou com enxaqueca, respondeu o príncipe, pegando do criado uma xícara de café, mas recusando-se, categoricamente, a almoçar. Nesse caso, fique para pernoitar. Amanhã iremos ambos a Petersburgo, pois preciso fazer algumas compras. O príncipe fez um sinal de anuência e, virando-se para o general, abordou com ele alguns assuntos militares. Uma hora depois, os convidados se despediram, o barão Inoki acompanhou-os até a estação. Os irmãos ficaram a sós.